A música mais misteriosa do mundo, decifrando Starway to Heaven. Há mais de meio século, o significado Opa, 2.0. dessa canção permanece um dos grandes enigmas da humanidade. Para alguns, trata-se de um hino do rock e uma canção bem gostosa de se ouvir. Para outros, ela ultrapassa os limites da arte e da música, se tornando um verdadeiro instrumento de evolução espiritual. Eu sou o Guilherme e hoje vou decifrar os segredos por trás de Stairway to Heaven, de Led Zeppelin, aqui no canal Decifra Hits. And she's buying a stairway to heaven. Logo no início, Stairway to Heaven faz algo incrível e extremamente raro nas músicas de hoje. A melodia suave da flauta e do violão criam uma atmosfera mística que te faz se sentir num vilarejo medieval de séculos atrás. Pouco tempo depois, a letra nos apresenta uma dama que está comprando uma escadaria para o céu, expressão que dá o título da música. Além disso, ela também é a base para decifrar todo o significado da canção, que não é tão simples quanto você pode pensar. Aliás, decifrar algo tão complexo sozinho é uma tarefa quase impossível. Seria como tentar aprender uma nova profissão sem nenhuma instrução. Precisamos conhecer a situação curiosa na qual ela foi escrita. Robert Plant, o vocalista da banda, relatou que numa certa noite ele estava sentado diante da lareira ao lado do guitarrista Jimmy Page. Robert estava segurando uma caneta e um papel, quando sua mão começou a mexer misteriosamente, escrevendo frases de uma forma quase que mediúnica. Algumas pessoas acreditam que era Jimmy Page que estava canalizando sua intuição para Robert, já que Jimmy era aficionado por ocultismo e esoterismo, sendo inclusive dono de uma livraria especializada nos assuntos de magia e misticismo. Robert conta que escreveu as seguintes frases: há uma dama que está certa de que tudo que brilha é ouro, e ela está comprando uma escadaria para o paraíso. E quando percebeu o que tinha acabado de escrever, levou um susto e quase pulou da cadeira. O mistério em torno de como essa música surgiu é tão grande que até hoje o próprio Robert não compreende muito bem o que ele estava escrevendo. Maybe I'm still trying to work out what I was talking about. Every other fucker is. I mean, Maybe you were channeling, Robert. channeling is a good one, yeah. Diversas teorias foram criadas ao longo dos anos, mas a que vamos explorar nesse vídeo é a interpretação dentro do campo esotérico, já que, apesar de não ter sido Jimmy que escreveu o Stairway to Heaven, Robert Plant também tinha uma certa afinidade com estes assuntos e já declarou em diversas entrevistas que suas inspirações iam desde obras de fantasia, como O Senhor dos Anéis, a livros de magia, como as artes mágicas na Grã-Bretanha celta, do autor Lewis Spence. E a partir desses conceitos, já podemos compreender quem é a dama de que trata a música. There's a lady who's sure. Há uma dama que está certa de que tudo que reluz é ouro e ela está comprando uma escadaria para o paraíso. A escadaria é frequentemente relacionada à escada de Jacó, mencionada na Bíblia, e que era o meio pelo qual os anjos subiam e desciam do céu. Mas uma interpretação mais completa sugere que a escada seja uma representação do caminho que cada um de nós temos para a evolução espiritual. Segundo a Kabbalah, uma doutrina mística judaica, esse caminho é conhecido como a Árvore da Vida, um diagrama com 10 esferas, onde cada uma representa um estágio de evolução da consciência humana, e esse conceito se reflete em diversos trechos da música. Já a dama é frequentemente interpretada como Yesod, o segundo estágio da Árvore da Vida, e representa a capacidade e a vontade dentro de cada um de nós, adormecida ou não, de alcançar o autoconhecimento e a evolução da nossa consciência. Um fato interessante sobre esse trecho é que, enquanto o ditado popular diz que nem tudo que brilha é ouro, aqui a música diz justamente o oposto, o que indica o grandioso otimismo dessa dama em saber que a mínima centelha de vontade de evoluir é o suficiente para se tornar ouro, ou seja, Caraca! alcançar a evolução pessoal e espiritual. Porém, ela Não, calma. Isso aqui, nossa, mano. Aqui, ó. é frequentemente interpretada como Yesod, o segundo estágio da Árvore da Vida, e representa a capacidade e a vontade dentro de cada um de nós, adormecida ou Isso não, de alcançar o aqui autoconhecimento e a mano, evolução da nossa consciência. e é Um fato complexo. interessante sobre esse trecho é que, enquanto o ditado popular diz que nem tudo que brilha é ouro, aqui a música diz justamente o oposto, o que indica o grandioso otimismo dessa dama em saber que a mínima centelha de vontade de evoluir é o suficiente para se tornar ouro, ou seja, alcançar a evolução pessoal e espiritual. Porém, Então, nesse conceito da música, tudo que reluz é ouro sim, porque o ouro seria a evolução espiritual, não propriamente o ouro mesmo, uma coisa material, e sim o ouro de evoluir espiritualmente. Caraca, potente, hein? ela sabe que essa caminhada não será fácil, ela tem um alto preço, e por isso ela está comprando a escadaria. Mas nesse caso, o valor não é pago com dinheiro, mas sim com um acúmulo de virtudes, boas ações, esforço e persistência na busca Caraca, foi isso que eu falei, né? Ela vai comprar. Mas não vai comprar com dinheiro, ela vai comprar com a perseverança, com boas ações, com
Resolução de karma, essas coisas, mano. busca pela evolução, conduta Caraca. padrão daqueles que praticam a filosofia cabalística e o esoterismo. When she gets there, she knows. Quando chegar lá, ela sabe que se as lojas estiverem fechadas, com uma palavra ela pode conseguir o que veio buscar. A Lady possui tanta fé e um nível de consciência tão evoluído que ela sabe o poder extraordinário que as palavras podem ter. Aliás, quem já praticou técnicas de afirmação positiva da forma correta, sabe como os nossos pensamentos e palavras podem sim manifestar a realidade desejada. A gente viu hoje, porque ontem, né? Ontem foi aniversário de assassinato do John Lennon, né? Eu quero morrer antes que a Yoko, porque se ela morrer primeiro que eu vou ficar perdido, não. Eu prefiro morrer trabalhando, que não sei o que. Mano, minutos depois tava assassinado, velho. Isso aí é uma verdade, isso aí. Muitas correntes esotéricas Nem também fala que é seguem coach esse não, conceito velho. e o relacionam diretamente com a famosa lei da atração. There's a sign on the wall. Há um sinal na parede, mas ela quer ter certeza, pois você sabe, às vezes as palavras são ambíguas. Em outras palavras, no seu caminho de evolução, a Lady sabe que precisa ser cautelosa, pois todo símbolo pode ter vários significados. Diversas religiões e filosofias trabalham com símbolos, alegorias e parábolas, e todas Onde é elas amiga? avisam sobre a existência de falsos sinais que podem te desviar para o caminho errado. Os hindus chamam esses falsos caminhos de Maya, a Maya. ilusão, enquanto no cristianismo, essa ilusão é representada pelo diabo e suas artimanhas. Além disso, dado o forte poder que existe em nossas palavras e pensamentos, temos que ter muito cuidado com o que falamos e desejamos, pois o resultado pode não ser bem o que esperávamos. Caraca, isso é uma verdade, mano. A gente tem essa mania de achar que, aquela pessoa é nosso inimigo, aquela pessoa que é nosso mal. Mano, a pessoa que mais quer o nosso mal somos nós mesmos, velho. Quando você cresce, você começa a se dar mal na vida, começa a pensar, mano, por que eu tô fazendo isso? Por que eu tô fazendo isso com a minha vida? Por que acontecem essas coisas? É você que tá fazendo, velho. O bagulho é muito louco. Você é o seu próprio inimigo, velho. Aqui eu concordo com essa parte aqui, entendeu? In the tree by Ai, the the road. book. Numa árvore próxima ao riacho, há um pássaro cantando. Às vezes, todos os nossos pensamentos são inquietantes. Do ponto de vista cético, podemos dizer que é apenas uma menção à tranquilidade da natureza. Já no ponto de vista esotérico, a primeira frase possui 3 elementos com simbolismos bastante específicos: a árvore, o riacho e o pássaro. O primeiro pode ser uma referência a Yggdrasil, que na mitologia nórdica é uma árvore colossal que atravessa o mundo interligando todos os planos da existência e cujos frutos guardam as respostas para todas as grandes perguntas da humanidade. Já o riacho, segundo o tarô, representa a purificação espiritual alcançada através da reflexão profunda e introspecção, ou seja, uma possível sugestão à prática da meditação, uma das mais fortes ferramentas de autoconhecimento e evolução espiritual conhecidas. A última figura é o pássaro, que na mitologia egípcia é a representação de Thoth, o deus do conhecimento e da sabedoria, e cujo equivalente na mitologia grega é Hermes Trismegisto, o pai da alquimia e precursor do esoterismo moderno. Em outras palavras, esse verso sugere que devemos acalmar nossos pensamentos para dar espaço ao conhecimento. A partir desse momento, a sonoridade da música, que estava tranquila e serena, começa a ficar cada vez mais encorpada. It makes me wonder. A expressão It Makes Me Wonder possui um duplo sentido, e pode significar tanto isso me faz refletir, quanto isso me deixa maravilhado. Com o contexto da música, ambos os sentidos estariam adequados. Numa entrevista à BBC em 2014, Jimmy Page revelou que a intenção deles era justamente criar uma música de várias sessões que iria desabrochando em novas camadas, o que gera uma progressão emocional no ouvinte até levá-lo ao clímax e ao desfecho perfeito. E ele continua a segunda sessão, trazendo mais algumas parábolas intrigantes. There's a feeling I get when I look. Tem uma coisa que eu sinto quando olho pro oeste, e meu espírito clama por partir. O oeste é onde o sol se põe. Por isso, muitas culturas identificam o oeste como um símbolo do fim da vida. Já na árvore da vida da Kabbalah, o oeste representa o primeiro estágio, Malchut, o mundo material, do profano e das impurezas onde vivemos. Então, o narrador parece não gostar do que vê no oeste e, guiado pelo desejo do seu espírito, prefere trilhar o caminho da evolução. In my thoughts I have seen. Nos meus pensamentos, eu vi anéis de fumaça atravessando as árvores e as vozes daqueles que nos observam. No xamanismo, os anéis de fumaça representam a comunicação com o mundo espiritual. Portanto, as vozes podem ser mensagens dos espíritos ancestrais, que agem como guias em diversas religiões, como no espiritismo kardecista e nas religiões de matriz africana. And it's whispered that soon if we all
e é sussurrado que, em breve, se todos entoarmos a canção, então o flautista nos conduzirá à razão. Na mitologia grega, o flautista pode ser uma alusão a Pan, o deus dos bosques. Amante das músicas, Pan é capaz de usar sua flauta para encantar e conduzir as pessoas ao que elas desejam. E daí temos a importância daquele aviso no primeiro verso. Você deve ter muito cuidado com o que deseja, para que seja conduzido para o caminho correto. Na cabala É aquilo que a gente fala aqui na live, né? Às vezes nem sempre aquilo que a gente deseja é o que a gente precisa, né? Tanto que no do Chorão lá, que viu foi na quarta-feira que a gente viu do Chorão, o moleque lá, né, falou que quando ele conseguisse a moto dele, ele tava feliz, tava satisfeito, porque era o sonho dele. Ele conseguiu e morreu, mano. lá, Pan representa o 26º caminho a ser percorrido na árvore da vida. É o caminho que leva à razão e à iluminação, mas também é um dos mais difíceis, pois nele você é testado contra si mesmo a superar os seus próprios vícios e desvirtudes para alcançar a evolução. And a new day will dawn. E um novo dia nascerá para aqueles que não desistirem, e as florestas ecoarão com risadas. Em outras palavras, se você persistir trilhando seu caminho, por mais difícil que ele seja, conseguirá alcançar o que deseja. E assim que cumprido o nosso propósito nesse plano, nossos ancestrais ficarão felizes em se juntar a nós no momento certo. Nesse momento, a música avança novamente em progressão, entrando com a fascinante bateria do lendário John Bonham, considerado por muitos o melhor baterista da história do rock. A percussão marca a entrada na terceira seção da canção, que indica a chegada de uma nova dificuldade. If there's a bustle in your Se houver agitação na sua cerca, não se assuste. É só a preparação para a chegada da primavera. A palavra hedgerow significa cerca viva, uma espécie de barreira feita de arbustos que delimitam uma propriedade. Uma agitação na cerca pode assustar o proprietário, por achar que se trata de um animal ou de um invasor. Já a expressão May Queen faz alusão à festividade da Rainha de Maio, uma antiga celebração inglesa para a chegada da primavera, onde o vilarejo elegia uma menina para representar as esperanças e potenciais do novo ano. Ela era o símbolo de pureza, florescimento e recomeço. Ou seja, essa linha é apenas um aviso para não temer ou duvidar de certos acontecimentos na nossa vida, pois nada ocorre por acaso. Se você trilha um caminho de luz, perceberá que tudo o que acontecer será apenas o universo se preparando para uma fase melhor que está por vir. Isso eu If concordo. there are two paths you can go back. Sim, há dois caminhos que você pode seguir, mas no longo prazo ainda há tempo de mudar a estrada em que você está. Aqui, novamente a música te lembra da dualidade em que vivemos. Somos seres dotados de livre-arbítrio, então você tem a liberdade de decidir se suas atitudes te levam para um caminho de virtude e de bem coletivo ou de vícios e de autodestruição. No esoterismo, essa dicotomia é representada pelas expressões caminho da mão direita e caminho da mão esquerda, indicando o bem e o mal, respectivamente. A escolha é nossa, a fazemos em cada segundo de nossas vidas. E qualquer pessoa, a qualquer momento, pode mudar de caminho para sempre atrair as energias corretas. Your head is humming and Isso pode acontecer. Quem nunca teve um amigo, alguém assim que tá vendo no caminho certinho, tal, e despirocou? E tem aquele também que, tipo, era pra virar loucaço, tal, e virou do bem. Essa dicotomia. É interessante essa questão. Sua mente está cantarolando e não vai parar caso você não saiba. O flautista está te chamando para se juntar a ele. Nossa mente atrai o que cultivamos e os desejos, bons ou ruins, acabam se manifestando. Em outras palavras, você é o flautista que guia a sua vida. Nossa, é o Então flautista. cabe somente a você garantir que suas escolhas e pensamentos atraiam boas vibrações para si e para todos ao seu redor. dear lady, can you hear the wind blow? Querida dama, consegue ouvir o vento soprar? E você sabia que a sua escadaria repousa no vento sussurrante? Esse verso sugere que o caminho da evolução é bem longo, ao ponto de ultrapassar as nuvens. Além disso, você passará por degraus que não podem ser vistos no mundo físico, assim como o vento, mas poderão ser sentidos no mundo espiritual. E finalmente chegamos no clímax da canção. Marcada pelo icônico solo de guitarra de Jimmy Page, essa sessão traz ensinamentos valiosos. E enquanto seguimos pela estrada, nossas sombras são maiores do que nossas almas. Essa é uma referência ao arquétipo da sombra, idealizado pelo psicólogo Carl Jung, onde a sombra representa os aspectos negativos da nossa personalidade, nossos vícios e Caraca. defeitos. Esse trecho se complementa com o que vem logo em seguida. There walks a lady we all know. Lá caminha uma dama que todos conhecemos, que irradia uma luz branca e que quer mostrar como tudo ainda vira ouro. Virar ouro é uma referência à alquimia, uma antiga teoria mística que usa essa expressão para indicar o objetivo de mudar para melhor a essência do ser humano. Ou seja, os alquimistas transformam chumbo em ouro nesse sentido, e não no sentido literal como ficou erroneamente popularizado. Eu ia falar exatamente isso. Essas coisas você não pode ver literalmente.
o alquimista pegava chumbo e fazia ouro. Puta, vai ficar rico. Não. O chumbo é a coisa ruim, a parte negativa, tal. E o ouro é a sua evolução, é aquilo que você consegue mudar em você mesmo, aí e mostrar essa luz para o máximo número de pessoas, ajudando, fazendo alguma coisa desse tipo, entendeu? Sendo Então útil. aqui, o narrador está dizendo que a jornada da evolução espiritual pode iluminar positivamente a sua alma e se sobrepor aos aspectos negativos, a sua sombra. Em seguida, a canção faz um importante chamado aos seus ouvintes. E se você ouvir com atenção, a melodia enfim chegará até você, quando todos forem um e um forem todos. Se você ficar atento aos sinais e simbolismos e seguir o caminho correto, irá alcançar o propósito maior. Segundo a Kabbalah, todos os planos de existência e toda a forma de consciência se originaram da ruptura de um único ponto, assim como o Big Bang originou o universo. Portanto, várias filosofias e crenças acreditam que somos todos parte de uma consciência maior, e que nosso propósito final é de evoluir a ponto de nos tornarmos novamente um só. Caraca. Ser constantes e não errantes. Além de ser um trocadilho com o termo rock and roll, essa expressão significa literalmente ser uma pedra e não rolar. Mas no sentido figurado, ele está dizendo que devemos ser constantes e não errantes. Ou seja, por mais difícil que seja, devemos ser firmes, rígidos e persistentes na nossa caminhada em direção aos nossos objetivos, sejam eles pessoais, profissionais ou até mesmo espirituais, na edificante busca pelo despertar da consciência. Independente do sentido que você extrair dessa música, não há como negar que Stairway to Heaven é uma obra-prima da arte moderna, um clássico do rock que jamais será superado e sempre será apreciado, assim como Bohemian Rhapsody, da banda Queen, que também narra uma jornada de evolução surpreendente. Se quer saber mais sobre essa história, é só clicar nesse vídeo aqui. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por ficar com a gente e até a próxima. Caraca, mano, é muito complexo, entendeu? É muito complexo. Quem tem uma afinidade sobre essas energias, quem tem afinidade espiritual, mano, tirou de letra isso aqui, entendeu? Mas quem não tem, vai ver esse vídeo, vai boiar, porque é muito complexo, são muitas camadas, tal, mas são várias camadas, mas todos levam pro mesmo sentido, que é levar a evolução espiritual, é enxergar que aquilo é um ouro, que tem dificuldades e que tem modos de você resolver isso. Puta, muito interessante isso aqui, velho. Nem os caras sabem o que fizeram, velho. E pode ser também que seja só uma música, mas eu acho que você reduzir isso a só uma música, acho que não é. Se curtiu, se inscreva no canal e deixe um like com comentário. Até mais!